Fala meu povão. Pro vídeo de hoje, temos um dos personagens mais interessantes do núcleo do Homem-Aranha, começando como um vilão notório e se tornando um anti-herói complexo. Então vamos falar dos feitos do Aranha Escarlate, no caso, Kenny Parker. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Sendo criado durante a famosa saga do clone do nosso escalador de paredes mais famoso, Kenny Parker foi o primeiro clone de Peter Parker, sendo criado pelo vilão Chacal, ou Miles Warren, um professor de bioquímica do Peter de quando ele estava na faculdade. O Chacal era apaixonado pelo interesse amoroso do Aranha, no caso, Gwen Stacy, e quando ela foi de arrasta, ele culpou o Homem-Aranha por isso. Só que, quando tiveram um experimento em classe, o Chacal coletou amostras de sangue tanto do Peter quanto da Gwen, e ele decidiu clonar ela, mas enquanto analisava o sangue do Parker, viu suas células diferentes das de um humano comum e descobriu que ele era o Homem-Aranha. A partir daí, o cientista ficou obcecado no processo de clonagem de seres vivos, e fez uma tentativa de clonar o Peter para atormentar o herói, e assim nasceu Kenny Parker. No entanto, ele era um clone imperfeito, começando a ficar deformado devido a uma falha no processo de clonagem, e começou a se degenerar fisicamente, o que também deixava sua mente instável. O Chacal rejeitou fortemente o clone, mas deixou Kenny viver para ver quanto tempo ele duraria, e ficou surpreso, porque esse mesmo processo de degeneração celular deixou os poderes do clone mais fortes do que do Peter, tanto que seu sentido aranha lhe dava flashes do futuro como uma forma de premonição. Ainda querendo mais resultados, o Chacal criou um segundo clone, dessa vez perfeito. Esse clone viria a ser Ben Reilly, que mais tarde iria se tornar o primeiro Aranha Escarlate, mas antes disso, Ben passou a atormentar a vida do Peter até eles se acertarem. No entanto, nos bastidores, o vilão Norman Osborn, manipulando alguns eventos para dificultar ainda mais a vida do Cabeça de Teia, trabalhou disfarçado com o Chacal para trocar os arquivos do Peter e do Ben, para fazer o Chacal pensar que o Peter era o clone e que o Ben era o original. Quando Kenny viu esses arquivos, ele também acreditou nessa falsa verdade, e passou a causar problemas para a vida do Ben, porque como ele entendia que o Peter era o clone, ele esperava que lascando a vida do seu irmão clonado, que ele achava ser original, Kenny daria ao Peter a vida que ele nunca conseguiria ter. A partir daí, Kenny Parker passou por vários eventos sombrios ao longo dos anos, lutando contra a degeneração celular, chegando a atuar como executor da máfia e ainda teve muitos desentendimentos tanto com Ben Reilly quanto com Peter Parker, mesmo depois de ter sido revelado que Peter era o original e Reilly era o clone, além de que o personagem morreu e voltou à vida várias vezes em confrontos com vários vilões. No entanto, nos últimos anos, Kenny começou a tentar se redimir com seus irmãos, e ainda que tenha uma certa rivalidade com Ben, ele e Peter foram os que mais se acertaram, mas sua maior evolução começou depois da Ilha das Aranhas, evento esse que os habitantes da cidade de Nova York foram infectados por uma vilã, a Rainha Aranha, e os cidadãos ganharam poderes e forma de aranha para serem controlados como servos pela rainha. Pouco antes desse evento, Kenny tinha sido finalizado pela família Craven ao se passar pelo Homem-Aranha, mas acabou ressuscitando, até que o Chacal foi atrás dele e realizou experimentos no clone, o transformando no Tarântula, uma criatura monstruosa e pouco racional, forma essa que se manteve até o evento da Ilha das Aranhas. Durante esse arco, uma cura para os cidadãos era produzida com o simbionte do Anti-Venom, e enquanto Kenny lutava contra Peter num depósito desse composto, o Homem-Aranha jogou o clone no tanque com a cura, e quando saiu dali, Kenny não só teve sua forma humana restaurada, como seu DNA também se tornou estável, cessando sua degeneração e fazendo dele um clone perfeito como Ben. A partir daqui, ele decidiu que, mesmo não se considerando um herói, não precisava ser um monstro, e começou sua jornada como anti-herói ao assumir o manto de segundo Aranha Escarlate, atuando no Texas e dando uma mãozinha pro Homem-Aranha quando ele precisa, permanecendo como um vigilante que aborda os criminosos mais como um justiceiro do que um herói, mas no fim de tudo tá tentando salvar o dia e fazer o certo. Agora que sabemos quem é, vamos ao que pode fazer. Só um detalhe que devemos ter em mente antes, é que o personagem teve dois períodos muito relevantes na sua história e que afetaram diretamente seus poderes. Primeiro, temos o Kenny com degeneração celular e com poderes aumentados, e depois, temos o Kenny atual, com sua condição estabilizada, onde suas habilidades ficaram mais, vamos dizer, niveladas para os padrões de alguém com os mesmos poderes do Homem-Aranha, e será nessa ordem que vou mostrar seus feitos. Começando com um dos seus atributos mais marcantes desde seus primeiros dias, vamos analisar sua força. Kenny sempre mostrou ser bem forte fisicamente, podendo arremessar um carro tranquilamente, não teve problemas ao se soltar de teias que grudavam suas mãos e ainda deu uma dor de cabeça literal pro Ben, enfrentou vários clones do Homem-Aranha ao mesmo tempo e ele que ficou na vantagem. Agora feitos que mostram que nesse período ele realmente era mais forte do que o próprio Homem-Aranha, numa luta contra o Peter, que estava irritado. O Kenny até levou um murro carregado do Aranha, mas depois dessa lapada para ficar esperto, o Kenny derrotou o Aranha de forma humilhante, pois ele deu apenas 3 golpes e deixou seu adversário inconsciente, e outra prova dessa maior força, foi ele ter derrotado o Rhino. Nessa luta o clone pegou um pedaço grande de parede e tacou na base da ignorância no vilão, repetindo mais 2 vezes ao ponto que nocauteou o Alexei. Claro, isso aqui foi um feito bem específico e não é de se esperar uma ocasião em que algo assim se repita, e por mais que nessa situação os roteiristas possam ter estado do lado do Kenny, não deixa de ser algo relevante. O Rhino é um personagem bem forte no geral, o bastante para lidar contra seres como o Hulk.
Agora seus feitos na forma atual, não foi tão especificado se a força do Kane diminuiu ou permaneceu a mesma coisa, mas ele tá pelo menos no mesmo nível do Peter. Suas pernas são fortes o bastante para ele saltar do topo de um prédio para uma rua quase que instantaneamente quando salvou uma senhora de ser atropelada. Fez o vilão Kraven ir de arrasta com um só golpe certeiro. Numa luta contra o cabeça de teia em um beco, ele arremessou o Homem-Aranha superior até o Otto fazer um pouso não muito confortável no terraço de um apartamento. E como duas situações que pelo menos implicam fortemente que o Kane continua mais forte do que o Peter, é que nessa mesma luta com o Homem-Aranha superior, onde é o Otto que comanda o corpo do Parker não contém totalmente sua super força, o Octavius levou uma bicuda do clone e disse que mal conseguia pensar, ainda surpreso ao afirmar que o Kane é mais forte do que ele. Já a segunda situação, foi quando esses dois foram sequestrados pelo Chacal, e o vilão prendeu eles com correntes ao redor do corpo, dizendo que elas eram projetadas para conter um nível de força bem maior do que o deles, só que enquanto o Aranha não conseguiu se livrar das correntes, o Kane conseguiu arrebentar elas na base do ódio, surpreendendo o Chacal, o que nos mostra como o personagem realmente é alguém que não é bom tentar irritar. Quanto à durabilidade, ele continua se destacando. No passado, ferrões projetados pelo Ben Reilly nem chegaram a incomodar, levou um golpe do Peter e não mostrou qualquer sinal de desconforto, com ele afirmando que esse murro era o bastante para decapitar o clone. Quando foi atingido por balas de pequeno calibre, o Kane nem pareceu sentir, levou um raio do Electro, que ficou bem surpreso por ele se manter de pé. E agora como situações extremas, ele tancou vários golpes do Rhino e ainda estava se mantendo firme para lutar, e quando jogou um carro num caminhão cheio de propano, ele foi atingido pela grande explosão do gás numa distância bem curta, só que mesmo assim ele nem pareceu sentir os efeitos disso. Quanto ao seu eu atual, ele manteve um nível decente, ainda sendo arremessado contra paredes de concreto, quebrando elas e se levantando logo em seguida como mais um dia comum, foi lançado contra o chão pelo Venom, que na ocasião estava tentando ser mantido sob controle do seu hospedeiro, no caso Flash Thompson, e como uma demonstração bem nítida de quanto dano ele aguenta, numa luta contra o Carnificina, o Kane foi perfurado e atravessado por um dos tentáculos do vilão, e mesmo tendo doído, continuou pronto para brigar sem nem pensar. Quanto a se curar de ferimentos, o personagem pouco demonstrou seu fator de cura acelerado e não tem feitos notáveis como seu irmão Peter, mas sendo um clone do Cabeça de Teia, não é exagerado presumir que ele se cura de ferimentos na mesma velocidade e grau que o Homem-Aranha. Na velocidade, ele mantém um bom nível. Antigamente, Kane era rápido o bastante para neutralizar ataques do escalador de paredes, conseguiu desviar do Rhino vindo na sua direção, bloqueou uma abóbora explosiva do Duende Macabro, junto com seus raios elétricos, e contra-atacou ao lançar uma caixa metálica, evitou ataques do Dr. Octopus, se esquivou de vários ataques do Carnificina, e deu tantos golpes no Homem-Aranha de uma vez que o Peter mal reagiu. Já sua versão atual permanece bem rápida, sendo bem comum se desviar de múltiplos disparos ao mesmo tempo sem precisar se esforçar de verdade, se levantando quase na mesma hora após ser atacado, e até conseguiu salvar uma moça de ser atingido por um teto caindo, sendo que o pedaço da estrutura estava bem perto deles. Agora entrando num tópico que torna o personagem mais interessante, vamos falar dos seus poderes únicos. Kane tem alguns poderes que o diferem do Homem-Aranha, seja seu eu antigo ou atual. Para começar, sua habilidade de se grudar nas superfícies é mais avançada do que o normal, tanto que ele consegue arrancar uma parede inteira usando sua aderência em conjunto com sua força. Esse grau de se grudar nos lugares é tão aumentado que, aparentemente, ele pode canalizar o calor do seu corpo através das mãos, o que ele usava no passado para marcar o rosto de quem ele fazia ir jogar no Vasco, como uma queimadura, mas hoje em dia usa no combate, podendo canalizar tanto desse calor que consegue dar sérios danos em gente como o próprio Carnificina, que é um simbionte naturalmente mais resistente ao calor. Esse poder das mãos é conhecido como marca de Kane, e se tornou um dos elementos mais famosos e associados ao personagem. Outro poder singular dele e bem vantajoso, é que seu corpo produz suas teias de forma orgânica e funcionam tão bem quanto as dos lançadores de teia, então ele não precisa se preocupar com a falta de teia. Outra habilidade bem útil, é que o Kane tem alguma ligação mental com aranhas, o que lhe permite um certo controle e comunicação com elas, tanto que ele já chamou aranhas para libertarem ele de uma cela, e pelo que deu a entender, ao conseguir sentir ou olhar pelos olhos delas, achou com sucesso uma bomba nuclear que estava escondida na cidade de Houston, cidade essa que tem mais de 2 milhões de pessoas. Agora um detalhe importante, é que o Kane já foi um receptáculo do outro, que é um deus-aranha de imenso poder e escolhe determinadas pessoas com poderes de aranha para aumentar suas habilidades existentes e conceder novas. Tendo o poder do outro, o Kane tinha ferrões venenosos que saíam dos seus antebraços, fortes o bastante para dar danos em monstros gigantes e cortar robôs, além de que aumentou sua resistência mental. Prova disso foi quando ele expulsou telepatas aparentemente por mecanismos de barreiras da sua mente. Agora um destaque do poder que ele tinha quando era hospedeiro do outro, era se transformar em um monstro aracnídeo tão poderoso, que ele conseguiu lutar contra vários herdeiros e até finalizar um deles em batalha antes dele próprio ir de base. E caso se pergunte o que isso tem de relevante, os herdeiros são os vilões do Aranhaverso nos quadrinhos. Se alimentavam da energia vital de pessoas aranhas, e só o Morlun, que é um dos integrantes dessa família, era poderoso o bastante para dar algumas das lutas mais difíceis da vida do Homem-Aranha. Nos embates contra os herdeiros, o próprio Homem-Aranha Superior disse que quem causou mais dano a esses vilões foi o Kane.
No entanto, depois de uma das suas ressuscitações recentes, o personagem acabou perdendo pelo menos parte dos seus poderes como o outro, já que quando ele voltou à vida, sua degeneração celular tinha voltado, o que não acontecia quando o Deus Aranha em questão estava no seu corpo e curava sua condição, e o status atual dele também deixa entender que não possui mais o outro. Nos equipamentos, ele usa algumas coisas interessantes. O que o Kaine mais utiliza é com certeza seu traje furtivo, que o Peter deu a ele. Esse traje é feito de moléculas instáveis, um material fictício do mundo dos quadrinhos que, basicamente, permite que uma roupa tenha propriedades especiais ou se adapte aos poderes de um personagem. No caso do Kaine, esse traje pode mudar sua organização de cores, se regenera de danos como se fosse um simbionte, é pelo menos resistente contra fogo, já que, ainda que o Kaine tenha sentido calor quando foi atacado com chamas, o tecido não sofreu danos verdadeiros, não é afetado por ataques baseados no som, e ainda por cima tem a função de ficar invisível, o que são todos atributos muito úteis. Ele também faz uso dos rastreadores aranha, dispositivos de rastreamento e localização criados pelo Peter para plantarem inimigos de forma discreta para serem encontrados, mas não é algo que o Kaine faz tanta questão de usar. No combate, ele com certeza se dá muito bem. Quando o assunto é cair na trocação franca, o Kaine é alguém que com certeza você quer do seu lado e se mostrou um lutador muito habilidoso e intuitivo, mas a característica que mais o distingue dos outros aranhas nas suas lutas, é que ele não contém tanto sua força quanto o Homem-Aranha, não tem problemas em dar ferimentos sérios nos seus adversários e nem em fazer eles irem de arrasta. Então quando a situação fica séria, ou medidas extremas precisam ser tomadas para vencer uma luta, ele que dá o golpe final. Sozinho, o Kaine conseguiu derrubar vários bandidos armados fantasiados de Papai Noel e quando acabou, já perguntou quem era o próximo. Derrotou 8 ninjas do tentáculo num lugar fechado sem ferimentos graves, o que prova sua aptidão, já que não adianta ter poder e não saber usar, também porque os ninjas do tentáculo costumam peitar gente como o Demolidor. E como dois feitos bem relevantes, numa breve luta contra o Wolverine, o Kaine venceu por não se conter, e atingiu o Logan com um dos ferrões que ele tinha na época, o que não fez o mutante com alta regeneração jogar no Vasco, mas deixou ele fora de jogo, o que já é bem relevante, e beleza que aqui os roteiristas podem ter ficado mais do lado do Aranha Escarlate, já que o Wolverine é simplesmente um dos melhores lutadores da Marvel, mas não deixa de ser algo grande. E para fechar, o Kaine venceu seu outro irmão e também Aranha Escarlate, Ben Reilly. Nesse confronto prolongado, os dois até se igualam em alguns momentos, porém o Ben, que tem sentido aranha e costuma ser bem estratégico nas suas lutas, ainda passou sufoco e foi surpreendido pelo seu irmão. E olha que o Kaine não tem sentido aranha faz anos, mesmo quando Ben deu a chance dos dois fazerem um duelo com espadas medievais, o Kaine dispensou e preferiu cair no murro. Aqui dá pra ver que quem levou a vantagem foi ele, e o Ben só não morreu pela bilionésima vez porque um civil que tava por perto deu uma porrada no Kaine de surpresa, o que deu a brecha de tempo necessária pro Ben meter o pé dali mais rápido do que quem fica devendo pra agiota, mas ficou claro que, se não fosse pela intromissão do civil ali, o Kaine tinha terminado o serviço. Nas fraquezas, ele precisa se atentar a algumas coisas. Esse Aranha Escarlate não tem muitas fraquezas específicas, e sim limitações que podem ser usadas contra ele. Por exemplo, o Kaine perdeu seu sentido aranha quando seu DNA foi estabilizado, então ele tem que confiar nos seus reflexos super rápidos e atenção para evitar ataques surpresa, e esse é realmente um problema porque mesmo podendo escapar de balas quando vê, já se foi o tempo em que ele aguentava tiros de baixo calibre, e se não sacar o atirador, vai dar ruim. Outro detalhe, talvez a coisa que mais perseguiu ele por anos, foi sua degeneração celular, condição essa que agia como um câncer no seu corpo, gerava deformidades, dor física, deixava sua mente instável, e se não fosse curada ou pelo menos interrompida, como fazia o seu traje escuro usado nos anos 90, ele acabaria jogando no Vasco. A degeneração é resultado dele ser a princípio um clone imperfeito e aumentava lentamente conforme passavam os anos, mas nos últimos tempos, aconteceram coisas que curavam essa enfermidade, como quando ele foi banhado na cura do Anti-Venom ou foi possuído pelo outro. Porém, a degeneração celular do personagem provou ser uma coisa que, da mesma forma que uma hora ou outra acaba voltando, uma hora ou outra acaba sendo curada, fora que às vezes ele mostra cicatrizes deixadas pela degeneração, e às vezes não, então não se surpreenda pela inconstância. E agora um detalhe que chama atenção, é que ele, sendo um clone do Peter Parker, seria natural esperar que o Kaine seja tão inteligente quanto o Peter. O que acontece, ou pelo menos deixa a ser entendido, é que por ter sido um clone criado de forma imperfeita, ele não herdou o conhecimento científico do seu modelo genético. O que corrobora um pouco isso foi a vez que o Aranha Escarlate encontrou a bomba nuclear em Houston, porque nessa situação, o policial que estava acompanhando ele, acabou perguntando o que os criminosos poderiam querer ao invadir um laboratório de pesquisa nuclear se já tinham a bomba, e o Kaine perguntou impacientemente se ele tinha cara de cientista, e disse que não sabia. Mas isso também não quer dizer que ele seja burro, pelo contrário, ele pode ser tão inteligente quanto Peter, só não aparenta ter o mesmo conhecimento de ciência que ele, e também na sua vida, sempre precisou mais lutar do que estudar para sobreviver. Ao todo, minha gente, é isso. Kaine Parker é um personagem que mostra que, mesmo sendo um clone de um herói famoso, ele próprio tem um desenvolvimento complexo, interessante e muito potencial em futuras histórias do Homem-Aranha, que possamos ver esse anti-herói também nos cinemas, nosso Aranha Escarlate merece. Por hoje ficamos por aqui, antes de irem, se inscreve e deixa o like, e até a próxima, valeu e falou!